acabou de acontecer, a gente estava monitorando durante a madrugada, enfim, foram dias e dias acompanhando essa gigante operação da polícia, que agora terminou. Se ele tivesse sido morto, já tinha ambulância no local, algum tipo de outro tipo de veículo saindo daquela área. E aparentemente isso não aconteceu. De fato, são policiais. Muitos helicópteros sobrevoando uma região específica. Você consegue ver nos mapas, né, onde eles estavam. E justamente nessa região mais ao norte, a 40 quilômetros da penitenciária de onde Danilo Cavalcante conseguiu fugir na quinta-feira da semana retrasada. Então, praticamente 14 dias dessa fuga. Ele conseguiu escapar de uma maneira inusitada, que chamou a atenção no mundo inteiro, né, conseguindo ali escalar a parede da penitenciária. E depois, por diversas vezes, apesar dos esforços dos oficiais da polícia e diferentes níveis, municipais, federais e oficiais também estaduais, ele conseguiu se evadir dos locais. Conseguiu entrar na casa de pessoas, de moradores, roubou comida, roubou roupa, fez a barba, fez o bigode, apareceu com uma fisionomia completamente diferente da que ele tinha deixado a cadeia. E nas últimas horas chegou a roubar uma van de uma fazenda de laticínios. Essa van depois foi localizada e foi justamente aí onde a concentração da polícia se deu nas últimas horas. É uma região que fica numa área de mata fechada, onde tem ali algumas fazendas, algumas casas, e numa dessas casas foi onde Danilo Cavalcante estava escondido na garagem. Nessa garagem, o dono da casa percebeu e começou a disparar uma pistola contra o Danilo. Ele aparentemente não foi ferido, mas conseguiu levar dessa garagem uma arma, um rifle calibre 22. E aí ele se abrigou no meio dessa mata, segundo a polícia, e nas últimas horas foi lá que os agentes se concentraram atrás do brasileiro. E durante a madrugada a operação foi feita de uma forma muito forte, muito intensa. O Danilo tinha um padrão de deslocamento. Durante o dia ele ficava escondido no meio da mata e à noite ele saía para se movimentar. Sabendo disso, os policiais realizaram uma mega operação nessa noite com visão especial, com helicóptero sobrevoando uma região, essa região específica, onde eles acreditavam que o Danilo estava, e agora, aparentemente, todo esse esforço acabou tendo sucesso com a prisão dele. Não dá para saber qual é a situação dele nesse momento, Megali, não há nenhuma informação, nenhum detalhe se ele está ferido, mas aparentemente, pelo que o relato foi feito, ele foi recapturado, ou seja, ele estaria vivo. Havia uma dúvida muito grande se ele ia se entregar ou não, mas agora, Megali, tudo leva a crer que ele foi recapturado e, evidentemente, vai cumprir o restante da pena de prisão perpétua, a qual ele foi condenado aqui nos Estados Unidos por matar a ex-namorada Débora em 2021. Barão, estamos também ao vivo agora, além da Band News FM no Rio de Janeiro, junto com o Band News TV. Você acabou de anunciar agora há pouquinho a caça já vinha durando 13, quase 14 dias ao Danilo, e hoje finalmente a polícia conseguiu chegar até ele. Agora, e mais cedo também a gente falava, não é, Barão, sobre a possibilidade de ele ter recebido ajuda. De lá para cá, a polícia já trouxe alguma nova informação? Já se sabe se ele foi pego sozinho ou se havia mais alguém com ele, se havia pessoas de fato ajudando? Vamos lembrar, a irmã dele chegou a ser presa, mas não necessariamente por ajuda nessa fuga, né? A polícia disse que investigou, Sheila, diversas possibilidades de companheiros, ex-companheiros de trabalho, familiares, mas não foi taxativo em nenhum momento de que Danilo teria recebido ajuda. Ele procurou, ele foi até a casa de um ex-companheiro de trabalho. As últimas imagens que foram captadas do Danilo foi justamente na entrada de uma casa, que ele está sem barba e lá sentado. Ali é uma casa de um ex-companheiro de trabalho dele, que disse que não deu ajuda nenhuma, ele não estava na casa naquele instante, ofereceu sim as imagens para a polícia, e a partir daí essas imagens foram disparadas para que todo mundo visse como o Danilo mudou a fisionomia, não estava mais com barba, não estava mais com bigode, era uma outra aparência. Então, tudo isso foi feito até agora, não há confirmação de nenhuma outra pessoa que tenha ajudado o Danilo. A irmã dele, ela foi presa, será deportada ao Brasil, mas segundo a polícia também na Pensilvânia, ela não teria ajudado o irmão. Então ele teria procurado ajuda de outras pessoas que ele conhecia. Ele não fala inglês direito, então era mais complicado ainda para ele
se deslocar nessa fuga. Então, algumas tentativas foram feitas pelo Danilo, mas em nenhum momento essas tentativas, segundo a polícia, o que foi informado, foram aceitas por amigos, por parentes. Mas, evidentemente, que tudo isso vai ser agora esclarecido para ter a convicção. É bem possível que se alguém tentou, de fato, ajudar o Danilo, que a polícia estava dando corda para, de alguma forma, conseguir encontrá-lo. Então, tudo isso deve ser esclarecido logo mais nessa entrevista coletiva marcada para as 9h30 aqui no horário americano, 10h30 aí no horário de Brasília. De qualquer forma, é um alívio, coloca fim a essa busca gigante, né, principalmente na população que estava muito preocupada naquela região, ainda mais depois que o Danilo conseguiu roubar uma arma de grosso calibre da residência. Todos os esforços se concentraram nessa área, mais ao norte do condado de Chester, uma área de floresta bem fechada, e agora, aparentemente, com esse anúncio, a polícia finalmente conseguiu capturar esse criminoso brasileiro. E fica essa dúvida se ele teve ajuda, até porque caminhou por essa área tão extensa, né, de mata fechada, aproximadamente 38 quilômetros. Os policiais acreditam, e até a mãe do Danilo, a Iracema Cavalcante, deu algumas entrevistas para jornais aqui do país, dizendo que via o filho como morto. Ela disse também que acreditava que o filho teria conseguido escapar do presídio e também estava conseguindo sobreviver em mata fechada porque teve uma vida muito difícil aqui no Brasil. Bom, e há quem pergunte aqui se ele vai ser deportado, porque ele tem uma condenação aqui no Brasil também. Isso dificilmente vai acontecer, porque embora haja um tratado assinado por vários países, inclusive Estados Unidos e Brasil, o Danilo não poderia ter uma pena equivalente à que ele cumpre nos Estados Unidos, já que o nosso ordenamento jurídico não possui a prisão perpétua. Então, o mais provável é que ele volte para o presídio, que coloquem uma grade ali, uma tela... Vai ser outro, Megali. Vai ser outro? Bom, ele já seria transferido para o presídio... Né? Já seria transferido para o presídio com mais segurança. Isso acabou não dando tempo, porque ele estava provisoriamente nesse presídio, né, que evidentemente já deixou claro, porque foram 2 fugas na sequência. O Danilo usou da mesma estratégia que já tinha sido bem sucedida por um preso anteriormente, que também foi capturado depois. Então tudo indica que ele vai para ele vai para outro presídio, ele não ficará nesse presídio de Chester. Já era essa mesmo a ideia, e agora, então, com toda essa loucura que a gente acompanhou nos últimos dias por aqui, ele também vai ser levado para uma outra penitenciária. A Roberta falava sobre essa expertise, né? O Danilo já tinha conseguido fugir da polícia no Brasil após cometer um homicídio no estado do Tocantins. Ele fugiu numa área de mata, uma área fechada, já tinha feito também algo semelhante na região do Jardim Botânico, em Chester. Então ele conseguiu sobreviver no meio da mata, então ele já tinha essa expertise antes. E agora, nessa última tentativa de fuga, depois que ele foi avistado, ele acabou sendo capturado. O Danilo estava entrava de casa em casa, via se conseguia roubar alguma coisa, né, das residências. É muito comum aqui nos Estados Unidos as pessoas deixarem as portas das casas destrancadas, dos carros também destrancados, eventualmente até com a chave ali na ignição. Então, o Danilo aproveitava essas oportunidades para conseguir comer, beber e, eventualmente, até fugir. Ele conseguiu roubar uma van de uma fazenda. Então, essa foi a sequência que a gente acompanhou no relato policial. E agora, a confirmação de agora há pouco, de que Danilo Cavalcante foi capturado, foi recapturado, e daqui a pouco, às 9h30 da manhã, horário aqui dos Estados Unidos, 10h30, horário de Brasília, uma entrevista coletiva será concedida para dar detalhes dessa caçada que finalmente terminou, para tranquilizar toda aquela população que estava absolutamente apavorada desde que Danilo Cavalcante fugiu da prisão. E já há imagens, tá? A TV americana já colocou seus helicópteros bem na área onde aconteceu a captura. Muitos agentes ali estão cercando o carro em que foi colocado o Danilo, e há uma imagem que mostra o brasileiro algemado, com as mãos para as costas, né, com as mãos para trás, sem camisa, a gente vê uma tatuagem ali, e sem nenhum arranhão, né, sem nenhum machucado, sem nenhuma marca de tiro, ou enfim, parece ali, tá em plenas condições, pelo menos pelas costas, né, a imagem que a gente vê
Mostra o Danilo pelas costas, cercado pelos policiais, sendo colocado nesse carro que ainda não foi levado para lugar nenhum. Tá só ali, cercado pelos agentes. Daqui a pouquinho será levado certamente para uma audiência com o juiz e mais tarde para o novo presídio. Então, Barão, você vai ter muito o que fazer por aí. Daqui a pouquinho começa a coletiva das autoridades da Pensilvânia. Repetindo, o brasileiro foi preso agora há pouco, Danilo Cavalcante. Estava numa área de mata. E às 10h30 da manhã, no horário brasileiro, no horário de Brasília, teremos uma coletiva em que os detalhes serão divulgados. Vamos ver se o próprio Danilo vai ser apresentado, né, para a imprensa que está lá aguardando as primeiras imagens, a não ser essas que foram captadas pelo helicóptero. E aí a cobertura completa você vai acompanhar a partir das 11 horas da manhã com o Barão tocando o Band News Station direto dos Estados Unidos. Até, Barão!